Estamos começando mais um Social Drops em Live. O Social Drops é uma publicação online, atualmente em sua 17ª edição. É uma ação integrante do projeto de extensão Serviço Social e Difusão de Conhecimentos, estratégias de articulação entre graduação, pós-graduação e comunidade. Se constitui como um espaço de divulgação de reflexões teóricas e mediações artísticas, promovendo conexões e reflexões acerca do tempo presente e dos desafios futuros para o serviço social e as áreas afins. É uma ação da Comissão de Graduação de Serviço Social, do curso de Serviço Social, articulado com o Programa de Pós-Graduação em Política Social e Serviço Social e com o Programa Biblioteca Viva, Laboratório de Criatividade. Todos eles vinculados ao Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Bom, o tema dessa edição de Social Drops é também o tema dessa roda de conversa virtual, né? É a educação contra a barbárie. Esse tema ele é especialmente relevante no momento social que nós vivemos, com uma pandemia que, além de já ter ceifado hoje quase 500 mil de vidas, tem dificultado as condições de existência de boa parte da população, especialmente as populações negra, pobre e indígena. Num cenário em que o vírus concorre em letalidade com a necropolítica do Estado e do capital, a educação é tratada pelos governantes como mercadoria, empacotada com a colonialidade dos saberes, vestida como um produto universal e homogêneo, quando não em trajes militares, solapando a diversidade dos modos de ser, de viver e de educar das múltiplas culturas brasileiras, e espalhando negacionismos da ciência, do racismo, das questões de gênero, das crises ambientais e sociais e da multiplicidade da vida. Nesse cenário crítico, afirmar a educação contra a barbárie é um compromisso de toda a sociedade. É um compromisso que afirmamos aqui no Social Drops, neste encontro. E para a conversa de hoje, nós temos a alegria de contar com a presença de uma mesa muito especial, que além de participarem desse encontro, assinam também artigos na edição do Social Drops. Então, nós convidamos a professora doutora Evelyn Farage, assistente social, mestre em serviço social pelo Programa de Pós-Graduação da UFRJ, doutora em serviço social pelo Programa de Pós-Graduação da UERJ. Atualmente é professora associada da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense e membro do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional, também da Federal Fluminense, e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Favelas e Espaços Populares. Também convidamos a professora doutora Rosa Maria Castilhos Fernandes, que é professora do Departamento de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Política Social e Serviço Social da URGS. E também João Maurício Farias, que é cientista social, indigenista, mestre e doutorando em Psicologia Social Institucional pela URGS, e também é professor de Educação Indígena. Então, agradeço a presença de todos os nossos convidados, né? E gostaria de, primeiramente, passar a palavra para a professora Evelyn Farage, né? Então, boa tarde, professora. A senhora escreve em seu artigo nessa edição do Social Drops sobre os reveses históricos que afetam o financiamento da educação no país, o que, aliado às mudanças no mundo do trabalho e às sucessivas crises políticas, gera um contexto de reconfiguração social da educação que é extremamente preocupante. Então, eu passo a palavra para a senhora para nos comentar um pouco sobre todo esse contexto social e político da educação. Muito obrigado. Eu que agradeço, Selvi, o convite de vocês. É um prazer estar aqui, dividindo essa mesa com a Rosa, com o João. Eu sou uma mulher branca, de cabelo liso, estou usando óculos. Ao meu fundo tem alguns livros e um artesanato em homenagem a Marielle Franco e uma bandeirinha contra a reforma administrativa do governo Bolsonaro, né? Que tem tudo a ver, inclusive, com aquilo que eu e a professora Kátia Lima, que assina esse artigo comigo, né? Estamos discutindo nesse artigo, né? Então, parabenizar vocês pela iniciativa, e falar que, para nós, é um desafio hoje pensar aquilo que está posto para a universidade pública e para a educação, né, no seu conjunto, diante
da aceleração dos retrocessos que nós estamos vivendo no país, né? Certamente a gente não está vivendo um contexto, uma conjuntura das melhores, né? E nessa conjuntura tem se intensificado os retrocessos. Então, um pouco do que Kátia e eu estamos tentando produzir, escrever e refletir, né? Como que essas transformações que vêm sendo impostas à universidade pública, elas devem ser analisadas não apenas pelo viés que tradicionalmente a gente já analisa, que é do projeto do capital para a educação superior na América Latina, da influência dos organismos internacionais como o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio, Unesco, né? Todos os processos que a gente vem há pelo menos 3 décadas, né, quem discute educação superior, explorando e analisando, e que tentando desvelar esse projeto de educação do capital, que passa pela privatização da educação superior, que passa pelo aligeiramento da educação, que passa pela redução dos currículos, né? Enfim, que passa por um conjunto de elementos que, na nossa avaliação, hoje devem ser analisados aliados a um processo de intensificação que nós vivemos, de reconfiguração do mundo do trabalho, né? O mundo do trabalho, nos termos do professor Ricardo Antunes, uberizado, né? O mundo do trabalho mediado pela tecnologia, o mundo do trabalho da indústria 4.0, como diz o professor Ricardo Antunes, que vai impor determinadas demandas para o processo de formação, né? Então, a gente pensar que hoje se combinam diferentes determinações, óbvio, todas para atender ao projeto do capital, de sociabilidade do capital, né? Mas que se combinam diferentes diretrizes, por um lado, a intensificação do processo de mercantilização, que está muito explícita, entre outras coisas, nos números, por exemplo, que os dados do Censo da Educação Superior de 2020, relativos a 2019, portanto, antes da pandemia, né, eles nos desvelam, né? Nós temos hoje apenas um pouco mais de 11% das instituições de ensino superior públicas e a grande maioria das instituições de ensino superior são privadas, né? 75% das matrículas estão em instituições privadas de ensino superior, né? Se a gente pegar esse número, comparar, por exemplo, com a época da ditadura, a gente vai ver que tem uma mudança muito drástica na educação superior brasileira, né? O Schizardi, ele fala isso, a gente, na época da ditadura, mais de 70% do ensino superior era público. Então, vejam o aceleramento que a gente tem no processo de privatização e de mercantilização da educação. E esse projeto de privatização e de mercantilização, ele impõe limites àquilo que a gente vem chamando da forma essência da educação. Porque uma educação que se pressupõe mercadoria, como os organismos internacionais querem nos levar a crer, ela pode ser uma educação de baixa qualidade, ela pode ser uma educação aligeirada, ela pode ser uma educação para atender às demandas do mercado de trabalho. E aí a gente se depara com uma outra demanda que é mais recente, que é, de fato, essas reconfigurações no mundo do trabalho. Para este mundo do trabalho, em que quase 50% da classe trabalhadora vive de subempregos, de empregos terceirizados, de empregos informais, né? Para este mundo do trabalho cada vez mais mediado por tecnologias, né? Em que se tenta difundir a ideia do patrão de si mesmo, né, da liberdade. Para este mundo do trabalho absolutamente precarizado, qual é o tipo de formação que se quer, né? Então, se caixa esse projeto do capital de uma educação mercantilizada, que pode ser rápida, aligerada, certificação em larga escala, como dizem os organismos internacionais,
com essa demanda desse mundo do trabalho absolutamente em transformação que nós estamos vivendo, né? Então, nós entendemos que esses são dois elementos que devem ser analisados de forma conjunta e que se agrega na particularidade brasileira, né, como diria o Florestan Fernandes, sempre a gente pensando qual é a particularidade do nosso país, né, de um país colonizado, de um país de capitalismo tardio, de um país escravocrata, um dos últimos do mundo a abolir a escravidão, né? Então, nesta particularidade que nós vivemos, se encaixa com o quê? Se encaixa com a difusão de um projeto político da extrema-direita, que hoje tem no governo Bolsonaro a sua principal expressão no Brasil, né? Então, esse governo, esse projeto político de extrema-direita, com base numa perspectiva miliciana, militarizada e fundamentalista, tem implicações para a estruturação das universidades. Bem, então, nós temos um projeto do capital de privatização e mercadorização da educação. Nós temos um projeto do capital de reconfiguração do mundo do trabalho e, portanto, de novas exigências para a formação, né? Ou de quase nenhuma exigência para a formação profissional, né? Apenas pequenos setores vão ser demandados uma formação mais qualificada para atender determinados setores da economia. E a isso se alia o quê? Se alia essa perspectiva que nós estamos vivendo hoje, que é, primeiro, absolutamente anti-ciência. Num projeto de governo, né, e num projeto de sociabilidade em que se apregoa a anti-ciência, o que nós estamos vivendo hoje nesse país, qual é o lugar da universidade pública? Qual é o lugar da produção do conhecimento? Né? Segundo, esse projeto de extrema-direita, como ele tem um viés fundamentalista que dialoga com esse viés militarizado e miliciano, ele se revela para nós absolutamente autoritário. Então, uma das coisas que a gente faz de forma rápida no artigo é mostrar as mais de 20 instituições públicas federais que tiveram intervenção do governo federal na nomeação dos seus reitores. Então, a gente acaba tendo um ciclo que dialoga e que fecha, né? É o projeto do capital, né? Um projeto internacional para a América Latina, muito bem expresso e escrito pelos organismos internacionais para a América Latina, que tem capilaridade na burguesia nacional, uma burguesia que assume também a educação como mercadoria e que assume a reestruturação do mundo do trabalho como um dos elementos para a revitalização do capitalismo. E para isso é necessário um Estado forte numa perspectiva militarizada e autoritária. E aí, nisso, o governo Bolsonaro vem sendo bem sucedido, né? São mais de 6 mil militares em órgãos públicos em menos de 2 anos de governo. Cresce mais de 100% o número de militares em órgãos públicos no governo Bolsonaro, né? Esses dados estão mais trabalhados num dossiê que nós elaboramos para o Andes, falando do processo de militarização dos órgãos públicos e das intervenções das universidades públicas, que está lá disponível no site do Sindicato Nacional, né? Então, na nossa avaliação, esses são elementos que se casam, que dialogam, né? E que vão ter, entre as muitas expressões, essa intervenção via o não respeito à opção da comunidade acadêmica na eleição dos seus reitores, mas que também se revela nos sucessivos cortes de verbas. Hoje, se nós da educação superior pública tivéssemos condições sanitárias de retornar, nós não retornaríamos porque as nossas universidades não têm dinheiro para retornar. Elas não abrem hoje, não é só por causa da pandemia, elas não abrem hoje porque não têm recursos. Né? Quando for possível o retorno presencial por conta das condições sanitárias, possivelmente nós, docentes, encontraremos uma universidade muito pior do que a que nós deixamos em 2020. Né? Porque nós saímos de uma universidade que já estava precarizada, que já estava com recursos
cortados e retornaremos para uma universidade com ainda menos recursos, né? Para finalizar, que eu acho que eu estou no meu tempo, em algumas universidades, o último corte do governo federal chega a mais de 20%. Se hoje vários reitores já vêm a público informar que não vão ter verbas para terminar o ano de 2021, né? Um ano em que nós estamos em trabalho remoto, como que nós vamos retornar? Nós retornaremos presencialmente para que estrutura universitária? Para essa que várias universidades têm salas de aula em container, né? Que não tem água nos banheiros? Então, mesmo que a gente vacine a população toda, que é o que a gente espera, luta e deseja, a gente sabe que essa pandemia não vai se resolver só com essa vacina. Nós teremos outras demandas e nós teremos que pensar uma reestruturação das nossas instituições públicas. E, para isso, é necessário recursos, né? Então, é um pouco do que a gente está tentando ali muito rapidamente trazer para o debate, mais para instigar reflexões e abrir diálogos do que para fechar reflexões, né? Bom, muito obrigado, professor Eblin. Traz questões assim fundamentais para a gente pensar a universidade pública no Brasil a partir de agora e nesse contexto, né? Muito obrigado pela sua fala, extremamente contundente. Bom, eu vou convocar, então, convidar a professora Rosa Maria Castilhos Fernandes, para conversar com a gente agora. Então, Rosa, professora, coisa boa revê-la. Verdade. Assim, feliz. No teu texto, no Social Drops, a gente acompanha a tua trajetória como educadora, com um posicionamento crítico muito importante, demonstrando como a educação é também política e nunca neutra. A minha pergunta é como a senhora vê o papel político da educação nesse contexto em que vivemos, em diálogo, então, com o que a professora Eblin já nos trouxe, né? Ele passa a palavra agora. Boa noite, né? Aqui já anoiteceu. Quero saudar o João Eben, Selvi, meu abraço, saudades, colega Giovanni. E seguindo no diálogo que a Evelyn nos traz, né? Que é impossível não tratar sobre a educação como sendo política, né? Nas suas múltiplas dimensões. A gente, nos últimos tempos, eu acompanho e leio alguns jornais e mídia alternativa, e a educação tem sido uma pauta presente nos últimos meses, assim, algo que estava um pouco de lado, e a gente tem nada mais oportuno do que a gente está fazendo essa conversa, do que esse tema no Social Drops. Lá no meu texto, na minha contribuição, eu trago, no título, eu uso duas discussões importantes que dois autores com os quais eu respeito muito, que é o Freire e o István Mesaros, né? Então, eu digo educação para o bem ou para o mal, a história está por ser feita, né? Então, o Mesaros sempre traz isso, e a gente sabe que no Capital a educação está para o bem ou para o mal, não tem saída, ela é ou para o bem ou para o mal, né? Porque os processos educacionais e os processos sociais mais abrangentes de produção, eles estão totalmente e intimamente ligados, né? A gente não tem como separar. Então, é exatamente nessas contradições e nos processos contra-hegemônicos, né, que a educação ela pode andar junta com a luta emancipatória da humanidade, na busca de uma transformação social, política e humana. E uma questão que é importante, assim, para poder fazer essa relação da educação sendo política, é exatamente que a educação é contínua, ela é permanente, caso contrário, ela não é educação, né? A permanência da educação, a gente somos seres inacabados, estamos em permanente construção, seres sociais, sujeitos políticos, então a educação, ela tem esse papel fundamental na nossa vida, mas tudo vai depender do que nós aprendemos, em que contexto que se dão essas nossas aprendizagens e o que a gente faz
com esse conhecimento. Não é só o homem, como o Gramsci falava, o homem que faz, o homem que sabe, e o homem que faz, né? Mas é a ligação desse saber e fazer, do uso desse conhecimento, a serviço do que ele está. A Evelyn trazendo aí essa onda de negacionismo, que não é isso na história, a história já mostrou vários episódios desse negacionismo contra a ciência, contra toda essa produção de conhecimento, mas a ciência ela também pode estar a serviço do mal, né? A história nos conta isso, né? Então, é muito importante que a gente possa ter consciência desse papel da educação na realidade, inclusive para a transformação dessa realidade. Eu conto lá no meu texto uma experiência como educadora, alfabetizadora, né? Que são as minhas primeiras aproximações lá com os meus 17, 18 anos, com o Paulo Freire. E aí o Paulo Freire traz esses fundamentos, são muito importantes, porque ele vai trazer o quanto a palavra escrita, né, aprender a palavra escrita, ela não pode ser algo separado da leitura do mundo. Então, a leitura da palavra está associada à tomada de consciência desses processos sócio-históricos e culturais, que os educandos, né, fazem parte, pois somente assim é possível, então, identificar essas desigualdades sociais e implicações desse contexto na vida dos alunos, dos estudantes, dos educandos, e principalmente, né, em especial, a classe trabalhadora. E aí eu fiquei pensando, eu já vou mudar um pouco a minha fala, porque eu acho que o que a Evelyn traz é bastante importante sobre as universidades, né? E a gente tem escutado muito quanto esse sistema remoto, esse ensino remoto vai nos colocar numa nova forma de aprendizagem, né? O sistema híbrido, um novo normal. E aí a gente tem que estar muito atento a esse tipo de engodo, né? Essa grande armadilha do capital, porque esse sistema híbrido ou esse sistema remoto, assíncrono, é muito pior do que aquilo que o Paulo Freire falava da educação bancária. Então, a gente está aí, sim, vivendo o que a Evelyn traz, né, de uma pandemia, de uma crise sanitária, social e política, mas de uma pandemia em que o capital também está se aproveitando para intensificar mais essa lógica, né, da educação como mercadoria, que sempre fez parte dessa sociedade, e pior, né, precarizando o sistema de ensino no Brasil, de educação. E aí não entra só as universidades, né, a educação superior, a gente pensar as crianças, os adolescentes, os jovens da periferia, né, esse abismo, essa diferença que vem se acirrando, que a gente sabe muito bem que é a desigualdade social, que já é uma característica do nosso país e que com certeza se acirra, né, nesse contexto que a gente vive hoje, e também vai incidir na discussão e do desenvolvimento urbano do nosso país. Agora, a gente está atento a toda essa desigualdade que está aí posta e que está, sim, e que vai se agravar, é inevitável. A gente, nesse momento, não está conseguindo, no meu entendimento, dar conta, né, de milhares de crianças, adolescentes, jovens, para que realmente possam ter acesso à informação, conhecimento, né? A gente sabe dessas defasagens, a gente vem acompanhando os estudantes da educação superior, essas dificuldades, né? Os indígenas, estudantes trabalhadores, quilombolas, entre outros, que têm tido muita dificuldade de acessar esse tipo de ensino remoto, mas que a gente sabe da importância estratégica da gente estar, sim, presente enquanto educação e processo formativo, porque, caso contrário, a situação de fechar as portas ela vai ser bem pior, né, do que a gente está vivendo. E uma questão que eu trago também, que eu acho que é bem importante, que a gente tem que lutar e muito e se preparar, é a discussão das cotas, né? A gente tem todo um modelo de educação eurocêntrico, a gente teve muita dificuldade de compreender e se despide de alguns preconceitos para lidar com esse perfil de estudantes, trabalhadores negros, quilombolas, indígenas, que vêm acessando, pessoas com deficiência, a educação superior, por exemplo, e a gente está aí à vésperas de uma avaliação, né, de uma revisão da Lei de Cota 2.711,
de 2012. Então, 2022 vai ser o ano. Na URGS, a gente está vivendo agora uma situação absurda de quase que uma expulsão, mais de 190 estudantes, eu não sei se eu estou dizendo o número certo também, de estudantes cotistas, né, de classe de baixa renda, que não vão ser efetivada a sua permanência dentro da universidade, estudantes que já estão no 4º, 5º semestre. Isso é gravíssimo, isso é um ensaio do que eles pretendem fazer logo ali com relação às cotas. Fora isso, a retirada das bolsas dos estudantes indígenas, entre outras bolsas de pesquisa, entre fomentos para pesquisas mesmo, e várias situações que a gente vem vivendo. E assim, para finalizar aqui a minha contribuição, porque é um assunto que ficaríamos um tempão aqui conversando, né? Essa educação que eu estou trazendo também no texto, ela não está só na escola, né? Esse acesso à escola, ao ensino formal, ele é fundamental, mas também da gente poder valorizar as outras instâncias formativas, né? Que têm raízes na educação popular, na educação permanente, como principalmente o trabalho. O trabalho tem sido, sim, um espaço de grande formação e de reorganização da classe trabalhadora e das condições e do próprio trabalho em si. Eu acho que se nós, professores, educadores, no caso aqui da educação superior, a gente se der conta da riqueza que é esse momento, da gente realmente se identificar como classe trabalhadora e defender a educação em todos os seus sentidos, já valeu algo, né, no que diz respeito à nossa militância. Então, a educação permanente, ela é vivida nos sindicatos, nas instâncias de controle social democrático, nos movimentos sociais. A gente precisa muito fazer aquela discussão lá no chão da vila, do bairro, né, da comunidade, na esquina. Outro dia eu fiz uma fala numa conferência em Belo Horizonte. Eu não fui para Belo Horizonte, eu fiz aqui, né? Mas era lá de Belo Horizonte, com o pessoal fazendo uma discussão da importância do controle social, e as pessoas dizem, mas como é que a gente vai fazer esses debates na comunidade, na esquina, no poste, né? A gente, mesmo com um certo distanciamento, a gente vai ter que retomar essa educação de base, né? Valorizar esses espaços, porque é eles que nos formam como cidadão. A nossa formação humana está nessas discussões que a gente pode estabelecer. E política por isso, né? Porque ela tem esse sentido de transformação. O Misaros fala que uma reformulação na educação, ela é inconcebível sem a correspondente transformação desse quadro social que está aí, né? No qual as práticas educacionais da nossa sociedade, elas devem cumprir o que é previsto historicamente na função de mudança, né? Se a educação ela tem esse sentido de mudar e de transformar, ela, para cumprir isso, a gente tem que seguir em frente nessa busca, né, de uma emancipação não só política humana, né? Mesmo que os tempos nos pareçam muito difíceis, é nesse momento agora, né, de luta, de organização da classe, né, de poder refletir, discutir o que significa essa consciência crítica, né, que a gente precisa desenvolver entre nós. Então, é isso, assim, e dizer que termino o artigo trazendo uma fala de um poeta, né, o Mário Quintana, que diz: eles passarão e nós passarinho, né? Eu acho que tem muito sentido e significado isso nesse momento, né? Da gente não sucumbir, da gente continuar lutando, mas ficar atento, porque a boiada está passando, né? Então, a gente poder saber em que condições que nós vamos, quando nós retornar agora na aula presencial, como que isso vai ser feito. Já está na hora da gente estar planejando e construindo essas estratégias. É isso. Professora Rosa, muito obrigado pela fala. Escutando essa fala, eu fiquei pensando aqui que quando o negacionismo, tanto da ciência quanto da diversidade de modos de ser e de viver, é um projeto, né, dos poderes dominantes, essa concepção freiriana, né, da leitura de mundo, ela é
cada vez mais necessária como resistência, né? Isso foi muito importante escutar. Eu me dei conta de que eu fiz a apresentação dos convidados e não me apresentei, no fim das contas, né? Bom, eu vou... Eu não fiz a minha audiodescrição. Quer fazer, Rosa? Bom, então, essa que falou aqui até agora, é uma mulher branca, de cabelo preto, olhos castanhos, óculos, estou de batom vermelho e moletom, como andamos dentro de casa ultimamente. Atrás de mim, uma parede de madeira, eu estou na minha casa, num avancei em que fiz aqui o meu espaço de trabalho aqui. Então, também me apresentando, sou Sélvio, sou bibliotecário do Instituto de Psicologia, sou um homem branco, cabelo e barbas compridos, estou vestindo um blusão de lã verde e tenho a minha biblioteca da minha casa também ao fundo. Bom, então, agora eu convido o João Maurício Farias para conversar com a gente. O João Maurício, que é professor de educação indígena, né, doutorando ali de psicologia social e institucional, aqui na URGS também, um grande amigo, João Maurício, muito prazer revê-lo, né? O João Maurício fala ali no seu artigo no Social Drops sobre a escola diferenciada indígena, né? E em diálogo com o cacique José Cirilo, né, nos traz várias reflexões sobre a forma da educação indígena. Então, eu gostaria que o João pudesse nos contar um pouco da sua trajetória com a educação indígena, como que ele vê essa questão da escola diferenciada, como ela se diferencia da educação estatal que recebemos. Bom, boa noite, Rosa, boa noite, Sélvio, boa noite, Eblin, né? Farage, né? Um nome diferente, né? E boa noite a todos e todas que vão nos assistir, né? Bom, eu sou... eu sou branco, eu sou careca, estou usando um gorrinho, uma touquinha preta, um pouco por causa do frio. Eu estou no meu quarto, tem um fundo azul aqui no quarto, estou de camisa cinza e uma barba grisalha, né? Porque o tempo já vai passando e a gente vai envelhecendo, né? Ou vai passando o tempo, como dizem os Guarani, a gente vai ficando xaramói, né? Para eles, xaramói é os mais velhos, os que vão ficando sábio. Para algumas coisas a gente vai ficando sábio, né? Para as outras nem tanto, né, Rosa? Vai melhorando, então, né, João? Para algumas coisas a gente vai aprendendo, vai recebendo lambada, a vida vai nos ensinando muitas coisas, né? Mas, assim, primeiro agradecer o convite, né, que o Sélvio e o Giovanni fizeram para estar presente aqui, também para escrever para essa edição. O texto que a gente escreve sobre educação diferenciada contou também com a presença da Mariana Maciel, que ela acabou de se formar no mestrado, orientando da Rosa, que é uma grande amiga, a gente trabalhou junto na FUNAI, e seguimos agora, nós somos professores na mesma escola, né, por uma boa casualidade, né? E a escola da Tecoá em Etaguá, Anhetenguá, é um nome indígena, Guarani, onde tem uma escola. Ela existe há mais de 15 anos, essa escola, e agora a Mariana foi no ano passado, começou a lecionar geografia, e eu fui transferido para essa escola. No dia que eu me apresentei para assumir, para dar aula de sociologia e filosofia para o ensino médio, eu cheguei na escola e a escola nós tínhamos entrado em quarentena, né? Então eu não tive contato direto com os alunos, assim, tipo em classe de aula, para poder trabalhar os conteúdos. E para mim, conteúdo de filosofia e sociologia, como é da matriz ocidental, pensar sociologia e filosofia para trabalhar com o povo ameríndio, com o povo guarani, que foi colonizado, que sofreu todas as agruras, os ataques da colonização, dos invasores, é um desafio imenso, né? Porque eu tenho a impressão, aí olhando um pouco do Henrique Dussel, né, que a gente precisaria quase que inverter e botar a história da civilização humana de cabeça para baixo
percebendo que já havia muito de filosofia antes da Grécia, muito antes da Europa, e que a Europa também não é toda aquela centralidade que, de uma maneira ideológica, acabou se colocando para o Ocidente, né? Que o conhecimento começou na Europa, né? Quando os invasores chegam aqui, no Brasil, no território que foi formado no Brasil, tinha mais de 1.000 povos indígenas, cada um com suas línguas, cada um com sua cosmologia, cada um dando suas respostas em relação ao mundo, né? E não havia escassez de alimento, não havia escassez de produtos. Tinha uma outra relação com o espaço, né? Mesmo não dominando o ferro, não havia a carência ou escassez, né? E esse povo indígena que a gente trabalha aqui, aqui em Porto Alegre tem em torno de 10 aldeias, né? Nessa aldeia fica na Lomba do Pinheiro, um bairro já na periferia, que também tem mato, né? Quase que poderíamos falar do cinturão verde de Porto Alegre. Então ela tem acesso a uma mata bastante interessante ali na aldeia. Eles conseguem ter, mesmo em Porto Alegre, uma aldeia indígena, e eles consideram que é uma tecoá, na língua deles, quer dizer é o espaço mais adequado para que o modo de vida deles, dos Guarani, consiga se realizar, né? E tem que ter mato, tem que ter insetos, tem que ter árvore, tem que ter água, tem que ter animais, que eles possam ter o contato diário com os outros seres do mundo, né? E tendo esse contato também, eles têm contato com as suas divindades, né? Então esse é o que eles chamam de tecoá, né? E o Cirilo, que ele é professor também, ele compartilhou com a gente a construção desse trabalho, desse artigo. O Cirilo, ele nos mandou um vídeo de 3, 4 minutos, e que ele foi muito certeiro no dizer dos Guarani o que é uma escola diferenciada, uma educação diferenciada. Que ela não seja controlada pelo Estado, ele sinaliza, que ela não seja controlada pelo Estado, que eles tenham mais autonomia em gerenciar, em coordenar a escola. Para eles, isso é uma escola diferenciada. E que o modo de vida deles não seja atrapalhado pelo modo de vida do não indígena, no caso nosso, Juruá, ou da nossa sociedade não indígena, né? Ele até vai falar a gente transcreveu para o artigo, ele vai dizer que as crianças do Juruá, os brancos, já nascem adoecidas, né? Em função de que elas têm que cumprir uma série de objetivos da sociedade nacional que para eles estou falando do Cirilo, né? Para eles têm a criança nasce mais livre para poder experimentar o mundo do que as nossas crianças, né? E eles esperam da escola diferenciada a condição de que eles consigam interferir bastante no processo de educação, né? E que não seja um espaço de intervenção do Estado no modo de vida deles, né? Eu acho que eles têm uma noção assim do que uma escola faz, né? E do que uma escola pode fazer nas aldeias indígenas, né? Esse povo, o povo Mbiá-Guarani, foi um dos povos indígenas que mais resistiu a admitir a entrada da escola nossa, né, da escolarização das suas aldeias. Eles têm, no máximo, 20 anos, não passa muito mais de 20 anos de escolarização o povo Guarani. Os mais velhos diziam que ter escola, ou ter a intervenção do Estado Nacional dentro da aldeia, isso seria muito nefasto para eles, tinham essa perspectiva. Então, eles foram tardando em admitir o processo de escolarização e agora querem experimentar o processo de construção conjunta. Acho que a nossa escola ela é uma das escolas que conseguiu construir essa aproximação bem intensa, né? A gente tem uma professora, a Bergamaschi, né, da educação, que começou o trabalho de educação indígena, da educação da URGS, com vários pesquisadores que se envolveram, né, na construção conjunta dessa escola, que a impressão que a gente tem é que conseguiram fazer com que essa experiência institucional, ela até agora ela tem sido uma experiência que ela
que ela consegue fazer com que os professores não indígenas se desloquem da perspectiva eminentemente da sociedade nacional, e os indígenas também conseguem fazer um deslocamento de uma prática tradicional normal deles, e consegue da escola fazer um espaço de construção de uma outra coisa, né? Que ainda é muito no nível do desejo de fazer diferente, né? E esse desejo de fazer diferente, que é a possibilidade de garantir que eles continuam existindo como um povo indígena, com sua especificidade, com sua cosmologia, com sua religiosidade, entre aspas, né, que é a palavra que a gente consegue se aproximar das práticas espirituais deles, né? Que é a possibilidade desse encontro, né? Esse deslocamento de ambos os grupos, né? Eu tenho a impressão que nessa escola está conseguindo fazer com que eles incorporem a escola como uma instituição também deles e deem uma outra cara para ela, né? Claro que a todo momento a gente corre o risco da Secretaria de Educação, né, do Estado Nacional, atropelar esses processos, né? Porque no fim e ao cabo, quem é o gerente do processo educacional é o Estado, né? No caso aqui, o Estado do Rio Grande do Sul. E o Estado ele está sujeito a mudanças dos atores que têm uma hegemonia do Estado, e no caso, no nível nacional, aqui em Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, houve um processo de quem vai assumindo nos últimos anos é a perspectiva neoliberal de Estado mínimo, e que vai cada vez mais sendo interventor das suas políticas, né? Isso que a Evelyn colocou, esse processo de intervenção nas escolas, intervenção nos institutos federais, nas universidades, né? A atual hegemonia do Estado Nacional vai atacando o processo educacional, vai atacando as escolas, vai diminuindo o orçamento, o que tu falaste, né, a PEC do congelamento do recurso para a educação e para a saúde, ela é absolutamente nefasta para a possibilidade, no geral, da sociedade nacional, no país, né, mas também para os povos indígenas, né? Ela tem uma condição, assim, de destruição das boas experiências, de pequenas experiências interessantes, né? Então, a gente está sujeito a, qualquer momento, o Estado dizer, não, sai a direção, muda professor, tira a equipe e bota um interventor dentro da aldeia, né? Então, não dá para a gente pensar que, bom, as mil maravilhas e que ela está segura. Como é uma instituição do Estado Nacional, não se tem segurança de que seja possível dar continuidade para a experiência, né? Então, ela é interessante, uma experiência interessante, mas ela funciona muito também a nível de um desejo e da composição entre não indígenas, né? Já é bastante identificado com os povos indígenas, toda a equipe até de se admirar que toda a equipe é bem identificada, né? Também uma equipe bastante qualificada, e que a gente luta para que não se desmanche essa equipe, né? Mas aí eu queria trazer, ligando com o que a Evelyn colocou e com a Rosa, a gente vive um período também absolutamente de ataque aos povos indígenas, né? É como se eles vêm nos dizendo que eles têm sofrido 521 anos de ataque, né? Há períodos que esse ataque ele é mais tênue, é menos direto, ele é menos destruidor, né? Mas o ataque permanece nos 521 anos. Eles não colocam que as experiências que a gente teve nos últimos governos deixaram de ser atacados, né? E esse ataque ele se dá pelo modo de vida que a sociedade ocidental, que a sociedade que produziu o capitalismo, ela vai trabalhando no sentido de que não possa haver a possibilidade de vida diferente ao capitalismo, né? Ela é avassaladora, a gente tem uma experiência de sistema que ele parece que ele trabalha para existir única e exclusivamente este sistema, do ponto de vista de pensar e agir no mundo, né? E a gente tem
hoje ainda no Brasil 305 povos, 274 línguas diferentes, mas que tem sofrido um... Eu imagino que a gente está experimentando o que foi os primeiros anos, também dos bandeirantes que vinham saqueando, que vinham, né, matando. É isso que os povos indígenas experimentam no dia de hoje, né? A Convenção 169, que ela dá a condição, é uma dos regramentos que dá condição dessa educação diferenciada, e também a Constituição de 88, elas tem projeto aqui de um deputado aqui do Rio Grande do Sul, Alceu Moreira, um dos grandes expoentes do agronegócio. Ele tem um projeto de lei, de decreto legislativo, para ser votado a qualquer momento no Congresso, que libera o presidente Bolsonaro para denunciar a Convenção 69, que é um dos grandes pilares assim, que os povos indígenas têm de cobrar o respeito à diferença, né? E esse respeito à diferença na garantia de território, na garantia de modo de vida, de respeito a modo de vida diferenciado, né? E de fornecimento de apoio para que consigam continuar existindo como povos diferentes, né? Então a gente tem esse um cenário, e é um cenário que não tem como não pensar que a gente precisa cada vez mais pensar em mudanças mais radicais da sociedade brasileira, né? O que tu falavas, Evelyn, 7 mil ou 6 mil militares na gestão do Estado não é episódico, né? Se a gente começa, tem bons cientistas sociais, pesquisadores aí que estão dando conta de que a gente vem sofrendo avanços sucessivos na tomada de hegemonia do Estado, desde o golpe de 2016 na presidente Dilma, né? Aí tem uma aceleração com o governo Temer, né? Já com os militares arquitetando e dando guarida para o golpe na Dilma, e os militares encontraram no Bolsonaro o seu principal trunfo para a disputa, para dar um verniz de uma certa legalidade, uma certa legitimidade na tomada de hegemonia do Estado, né? Hoje é possível a gente pensar que os militares estão se transformando na nova casta, né? Se a gente já tinha a casta do judiciário, a casta de alguns setores da política nacional, hoje os militares são a nova casta, né? Se muda a previdência da maioria dos trabalhadores, mas ao invés de se mudar a previdência dos militares, eles ganham uma reformulação na carreira de servidor público, né? Então a gente tem isso. E os militares estão dando guarida para esse ataque aos povos indígenas. Eles respaldam o ataque aos povos indígenas na Amazônia. E na medida que eles se negam a cumprir determinação até do STF, como tem se negado, eles estão dando suporte para isso, para esse ataque avassalador aos povos indígenas, porque acham que extrair minério, porque desmatar, porque, né, traficar madeira, né, porque, bom, é direito dos capitalistas brasileiros fazerem isso em detrimento da possibilidade de povos indígenas, que estão, alguns até sofrendo alto risco em extinção. Tem povos na Amazônia que tem 59 pessoas, né? E que se entrarem nesse território, esse povo pode ser extinto muito rapidamente, né? Então é um cenário extremamente difícil, e que a educação, essa motivação, Sérgio, da educação em tempos de barbárie, né? Não tem como a gente não pensar numa educação que não seja engajada e que seja profundamente transformadora. Elas precisam, a educação precisa levar a uma radicalidade e também ser transformadora. E eu agregaria transformadora com a possibilidade também de respeitar profundamente as diferenças, né? É aquela ideia de que, bom, a luta de classe se sobrepõe à possibilidade da existência da diferença. Eu tenho a impressão que isso é um equívoco, né? A gente tem que lutar por uma transformação radical da sociedade de classes, ao mesmo tempo que luta por garantir a possibilidade da existência das diferenças, né? Eu acho que vai por aí, e aí eu já devolvo para a gente poder também dialogar, nós quatro. João Maurício, muito obrigado pela tua fala, né? Eu fico pensando aqui contigo quando tu nos fala ali sobre o agronegócio, como ele se envolve na questão indígena, assim,
Fico pensando nas monoculturas, nos campos de soja, de milho, que ameaçam tanto a biodiversidade do território, né, que a gente tem uma monocultura análoga, né, na educação, a monocultura do saber, né, que se coloca sobre os saberes da diversidade, né. E nesse sentido eu lembro aqui de um documentário que eu assisti já há algum tempo, que é Escolarizando o Mundo. O subtítulo é O Último Fardo do Homem Branco. Não sei se vocês já conhecem esse documentário. Ele trata de uma comunidade tradicional na Índia, com modo de vida rural, que passa a receber, então, uma escola que é trazida à comunidade porque é identificar que aquela comunidade sofre com a pobreza e com a miséria, né? Aquele modo de vida tradicional, então, é lido como pobreza e miséria e se implantou uma escola. Então, as crianças daquela comunidade têm que deixar a comunidade para ir para a cidade mais próxima, frequentar a escola. Eles concluem o ensino básico nessa escola e não conseguem posições nas cidades, nas grandes cidades indianas, posições de trabalho, porque o ensino naquela escola era inferior ao de outras escolas já estabelecidas, né? E quando retornam para suas comunidades também não sabem mais viver naquele modo tradicional de vida, né? Então traz esse aspecto da colonialidade na educação, quando ela não respeita as diferenças, né, e os diferentes modos de vida das comunidades, né? Muito importante essa lembrança que eu tive também com a tua fala. E daqui eu já vou abrir, então, para os nossos convidados, a Rosa já está prontinha ali, para a gente começar, então, a conversar sobre as nossas falas aqui, sobre as falas de vocês, e dar prosseguimento para o nosso debate. Então, Rosa. Então, eu levantei a mão aqui porque fiquei pensando o João como um bom indigenista, né? Saiu da escola e já foi lá para contextualizar todo esse cenário que a gente está vivendo aí e com relação aos povos indígenas em especial. E aí, afirmando, né, esse Estado genocida que vem de diversas maneiras se manifestando. E fico pensando o quanto esse tipo de reflexão que o João faz, e no caso com relação aos indígenas, ela é importante de ser feita dentro das universidades públicas, né? A gente está vivendo ainda na travessia, nós estávamos começando a aumentar nosso remo, a remada, né, nas nossas diferentes barcas, com relação à questão das cotas, e já estamos sendo totalmente ameaçados com relação a isso, exatamente por falta dessa contextualização, né? Porque a gente não chegou a fazer as revisões epistemológicas, a gente ainda não conseguiu permitir as teses, dissertações, é muito recente o lugar de fala nessas produções de conhecimento, e a gente se vê aí totalmente ameaçado, né, em todos os sentidos, porque a própria reforma administrativa que a Evelyn bem trouxe aqui, ela é mais um desses instrumentos, né, de desmonte mesmo desses direitos. Às vezes eu fico pensando se isso é um retrocesso. Um dia eu escutei um historiador dizendo que na história não tem retrocesso, né? Que a gente vive pior do que é um momento agora, presente, bastante difícil, né? E é diferente até do tempo da ditadura militar, que a gente tinha ali os militares como os inimigos, enfim, e hoje a gente tem aí quem são, né? E dentro das universidades, quem somos nós, né? Como nós nos organizamos para que possamos, né, nos preparar para tudo isso que está acontecendo, porque essa pandemia ela tem nos mobilizado por um lado, mas também nos desmobilizou por outro, né? Não sei, eu posso estar enganada também, mas às vezes eu vejo que tem um esforço muito grande de quem está na linha de frente, assim, de poder fazer esse debate. Não sei, Evelyn e João, o que vocês pensam? Quando você falou que escutou um historiador falando que a gente não retrocede, né? Porque eu acho que esse é o melhor termo para expressar isso que a gente está vivendo, né? De fato, se a gente for pensar lá nas leis da dialética, a gente
vai ver que não é possível retroceder, mas a mudança nem sempre ela é para melhor, né? A mudança, transformação, ela pode ser para pior. E o que a gente está vivendo isso são transformações para pior, né? E aí, nesse sentido, a gente não retrocede na história, mas a gente retrocede nos direitos, né? E acho que é isso que a gente está vivendo nesse momento. Eu, por exemplo, acho que a gente está vivendo, no caso das universidades, uma tentativa de novamente invisibilizar aqueles que nos últimos 30 anos nós tentamos visibilizar, né? Os negros e negras, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, os moradores das periferias desse país, as mulheres, as pessoas com deficiência. Que universidade é essa? Por exemplo, se a gente pegar as pessoas com deficiência, os povos indígenas, os ribeirinhos, qual a condição dessas pessoas viverem uma educação híbrida, por exemplo, que é o que interessa para esse projeto do capital, porque inclusive economiza para eles, né? Porque não é um projeto de que porque vai melhorar, porque vai dar mais acesso a mais gente, é o contrário, né? É tudo ao contrário. Então, acho que a universidade pública ela acaba sintetizando muito todas essas tentativas de invisibilização, de retroceder nos direitos, porque ela, na verdade, ela não chegou a termo, né? Como você disse, né, Rosa? A gente não conseguiu fazer a travessia. A universidade no Brasil pública, ela nunca se popularizou totalmente, né? Ela não é universal. Inclusive, esse é um debate que a gente tem pouco, né? A necessidade de universalizar a educação pública superior no país, né? Não porque isso seja uma demanda para o mercado de trabalho ou do capital, mas porque isso é uma demanda para a formação humana, né? Se a gente acredita que a gente pode fazer das nossas universidades uma universidade que contribua na formação humana, né? Então, acho que nós estamos em muitos dilemas, e só a luta e a organização. Eu venho dizendo que enquanto a gente não compreender que a luta pela educação pública que a gente acredita não pode ser uma pauta só nossa, da comunidade acadêmica, porque ela tem que ser algo que dê sentido para o conjunto da sociedade, a sociedade tem que assumir essa luta, a gente vai perder. Porque parece que nós somos uns poucos isolados defendendo algo que... Até, Evelyn, assim, eu sou professor do Estado do Rio Grande do Sul e absolutamente a nossa categoria se sente aviltada absolutamente nos últimos 3 governos, assim, foi só corte, né? Um troço... A gente está 6, 7 anos sem receber a inflação. A gente ficou 5 anos recebendo, mesmo recebendo pouco, recebia parcelado, né? E aí eu me lembro de estar debatendo com os alunos aqui, eu dou aula moro em Viamão, dou aula na periferia de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, né? E alunos, assim, de vila, né? Mas que se achando liberais, assim. E se achando liberais, que me questionavam, foi no período da pré-candidatura, da pré-eleição que elegeu o Bolsonaro, a maioria dos estudantes estavam com o Bolsonaro, né? 60% dos estudantes dessa escola são negros, né? Mas que a pauta da negritude não entrava na escola. Uma escola conservadora, uma escola que não produzia pessoas críticas, né? Eu acho que é uma máquina de produzir pessoas para serem deglutidas pelo sistema, né? Assumiram a pauta do Bolsonaro. Era um troço terrível. Eu me sentia absolutamente sozinho naquela escola para poder dialogar e provocar. Então, quem que nós estamos produzindo? Que cidadãos que a gente está produzindo, né? Essa máquina de produzir pessoas, o neoliberalismo, ele é muito eficiente em se autorreproduzir. Talvez alguma coisa tenha a ver com o smartphone, essa coisa da hipertecnologia, essa coisa de que as pessoas acham que tem um poder, assim, de tudo que ela tem acesso, então ela não precisa estudar, não precisa pensar, o que ela precisa, ela tem acesso. Não sei, estou chutando, mas se produziu pessoas de vila liberais, né, que assumiram a pauta do Bolsonaro, né, e que levando na cabeça o tempo todo.
e aí a gente recebe um salário extremamente aviltado. Rosa, já te passo para ti, e eu comparei para esses alunos, eles me diziam assim, não queriam ser comunista, que eu era o comunista, não queriam ser pobre, porque comunista é ser pobre, né? Eles não queriam ser pobre. E eu disse, eu até disse, você sabe quanto que eu acho que deve ganhar um professor estadual no ensino médio? Vocês alguma vez perguntaram para mim? E eu fiz referência ao Maranhão. Quanto estão pagando no Maranhão? Naquela época até Maranhão pagava menos, né? Hoje está pagando R$ 8.500 para 40 horas. Eu disse para eles, para 20 horas, naquele momento, em 2018, né? Para 20 horas eu gostaria de receber R$ 5.000. Seria um salário mais justo, mais adequado, né? Só que a gente tem isso. E aí eu sei que tu precisa sair. A gente não tem um projeto de país. A gente foi solapada a possibilidade de de um povo ter um Estado que defenda esse povo, que defenda esse território. E aí a gente tem toda essa camarilha extraindo, sugando, né, completamente esse país. Aí, Rosa. Não, é para terminar, assim, dizer que, e vai piorar e muito, né? Porque a gente tem um número muito grande de jovens, das juventudes, adolescentes que passaram pelo ensino médio agora 2020, 2021, assim, né? A gente não tem, então imagina a disputa e a discussão em que espaços esses jovens estão se organizando. Eles estão, né? A gente já teve um movimento aí 2013, 2015, né? As juventudes aqui mesmo no Rio Grande do Sul, a gente teve um ensino secundário, um ensino médio com bastante mobilização política pelo país afora, mas agora, né? Como é que a gente está se organizando? Eu acho que isso que tu está falando, João, tem a ver com uma falha, uma grande falha, no meu ponto de vista, da esquerda, né? Da própria esquerda, dos intelectuais de esquerda desse país, né? Que por alguns momentos se afastaram do território, né, do trabalho de base, dessa discussão da educação política, porque a educação política não é discutir política partidária, mas é o teu lugar na sociedade, né, de como fazer essa diferença. Eu não sei se eu agradeço a participação aí e a parceria com a Evelyn, com o João. Evelyn, vou te chamar, hein? Já tem uma banca no Pode fim do chamar, ano. pode chamar. Foi um prazer, gente, estar com vocês. Também. Beijo, saúde. Se cuida aí. Vocês também. Eu tomei a vacina hoje, estou aqui bem assim, ó. Que beleza. Sim, te agradeço muito a presença também, sei que tu precisa sair agora, né? Foi muito importante te escutar aqui nesse encontro. Agradecemos muito aí, em nome da equipe de Social Drops também, pelo texto também que produziu para a nossa edição, né? Muito obrigado. E a gente continua aqui na conversa? Podemos ir mais um pouquinho? Sim. Então, eu queria fazer um comentário, né, a respeito do que o João trouxe aqui sobre a situação nas escolas, né, sobre essa questão do pobre liberal que o João nos traz, assim, e eu penso muito, assim, no que a professora Rosa também escreve e fala sobre a ideia de Paulo Freire de leitura do mundo, né, e da importância de fazer essa leitura. Recentemente eu vi uma reportagem, não lembro agora exatamente qual foi, mas foi sobre os relatórios do PISA, né, da OCDE, sobre a leitura no Brasil e no mundo, e que nesse momento, assim, o pessoal acessando as informações online tem apresentado muita dificuldade de conseguir processar as informações e diferenciar o que é fato do que é opinião. E acho que isso está intimamente ligado com a questão das fake news, com as estratégias que existem de disseminação de notícias falsas, né? E que sustentam boa parte do poder que a gente tem hoje no Brasil, né? Vou deixar esse comentário aqui também. Queria, então, abrir para vocês, se vocês quiserem fazer mais algum comentário antes da gente ir finalizando.
Primeiro dizer, assim, eu acho que essas provocações e poder estar com a Rosa e com a Evelyn também, sabe, eu acho que é muito interessante. Eu acho que a gente precisa desses espaços de debate, né? Eu acho que vocês estão de parabéns em estar abrindo esses. Não estão abrindo agora, né? Mas estão essa possibilidade de, de provocar reflexões necessárias. Eu acho que vem em bom momento, né? Eu lembro ali, eu li essa semana um material do Vladimir Safatli, né? Eu acho que ele é um dos filósofos que está trazendo assim chega a ser até meio angustiante de ouvi-lo, ou ver, ou ler o que ele está escrevendo, né? Ele aponta, numa entrevista que eu li há 2 dias atrás, ele aponta que a gente não teve eleição em 2018. A gente teve foi uma, uma pantomima, né? Para fazer de conta com que a gente tem uma legitimidade no governo, mas que foi forjado, que teve foi farsante esse processo, né? Fecha com o que a gente vinha pensando há um tempo. A gente está sofrendo ainda um ataque, que é um ataque e favorece o saque, né? O saque do que esse país tem de melhor, né? A gente está o tempo todo sofrendo esses ataques. É um país recolonizado e tem projetos de recolonização desse país, e que as forças militares ajudam a proteger esse saque, né? Estão sendo saqueados, né, o tempo todo, né? E isso é um troço desesperador, né? A gente vai precisar passar por um processo mesmo de pensar mudanças mais radicais, né? Eu fico pensando, assim como o Cirilo disse com tanta clareza num vídeo, assim, eu acho que super contundente, do desejo, né, da escola diferenciada, da educação diferenciada. Eu tenho a impressão, Rosa, que a gente precisa cada vez mais explicitar o desejo de mudança para uma outra sociedade, né? E a gente precisa sair da defensiva, dessa coisa assim de o tempo todo perdendo, 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 e a gente precisa partir para o ataque, né? E, João, isso que tu está falando, eu estou pensando aqui, nós, em algumas situações, somos ótimos em fazer análise da conjuntura, né? Análise de conjuntura, e fazer isso com um referencial crítico, muitas vezes, no nosso caso, marxista, de forma dialética, enfim. Mas e aí? Quais são as estratégias? Como nós estamos nos organizando? Realmente, que mudanças a gente efetivou no cotidiano do trabalho profissional como educadores, no caso, dentro das universidades? Como a gente permite que a escrita se torne oralidade? Como a gente permite que eu não fale no nós e fale no eu? Como a gente permite que hajam problemas de não atendimento em algumas normas técnicas, porque eu fiz um ensino médio que não me trouxe, já entrei, e eu tenho que ter um tempo para aprender a própria língua portuguesa, essa, né, exigida nesse banco universitário. Então, eu acho que está faltando, no meu entendimento, que a gente tenha menos disputas de beleza. As universidades, elas são um espaço de muita competição. Nós reproduzimos dentro da universidade essa lógica neoliberal, da individualidade e da competitividade. Quando a gente realmente se der conta, né, que existem diferenças, inclusive de referenciais, de epistemologias, mas que a gente respeite, né, e não se trata de permitir, porque ninguém tem que permitir coisa nenhuma, mas simplesmente aceitar, entender? Olha, ele está pensando desse jeito, e com certeza tem gente dentro da universidade que diz que a Terra é plana, né? E a gente que não quer enxergar, que acha que não existem, tanto é que na nossa tem um reitor que aceitou assumir o lugar da reitoria, passando por cima de um processo democrático vivenciado pela comunidade acadêmica de indicação de quem iria fazer a gestão da nossa universidade, né? Então, eu penso que, nesse momento, a gente precisa começar a escrever e a planejar as nossas estratégias, não sermos proativos, literalmente, né? Porque na hora que a gente chegar, que voltar, quando voltarmos, que é como a Evelyn disse,
não tem luz, eu fico imaginando que condições de serviço terceirizado, onde eles estão? Os contratos ainda existem, né? A maioria, muitos trabalhadores das universidades públicas são terceirizados, né? E precisamos deles para que a universidade volte a funcionar, para que a gente volte a ter aula presencial, que a biblioteca volte a atender, né? Não somos só os professores, né? Tem um conjunto de técnicos, de colegas, servidores públicos que as estruturas têm que estar em condições. Então, a gente precisa se unir aí, e nesse momento a nossa luta é para que, no caso, a URGS responda pela expulsão ou não efetivação da matrícula de um número significativo de estudantes da classe trabalhadoras que estão sendo expulsos. É um ensaio do que vem pela frente. Eu agradeço, valeu, João, nosso livro saiu, viu, Selvi? Valeu. Obrigada, Giovanni. É hora de fortalecer as cotas, não é de terminar com elas, né? Fortalecer. Fortalecer. Rosa, que maravilhosa notícia do livro, né? Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui, já passamos bastante no tempo. Eu quero novamente agradecer a Evelyn, a Rosa e ao João pela participação nessa conversa incrível. A gente poderia ficar horas e horas conversando sobre esse assunto, mas acho que é importante também que a gente consiga encerrar com as questões que vocês levantaram, tanto a Rosa, o João, quanto a Evelyn. Encerrar com a questão de como que a gente produz uma educação, né, que respeite, escute e viva com as diferenças na sociedade, né? E como que essa educação pode se colocar como alternativa à monocultura dos saberes que nos é imposta hoje, né? E ao pisoteamento que a gente sofre enquanto profissionais da educação. Então, novamente agradeço a todos aqui. Essa gravação ela vai ficar disponível no canal do Social Drops, né, no YouTube. Então, logo em seguida já vai estar disponível para todos assistirem. Muito obrigado a todos também que vão nos assistir. E uma boa noite. Grande abraço. Fiquem bem.